Glória a Deus, a paz, meus irmãos. Vocês ainda estão com fome e sede pela presença de Deus? Eita! O pessoal falou, acho que hoje vai ter cheio. Eu falei, será? Será que hoje tem cheio? Não sei, né? Vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu sei que a gente já orou, eu sei que a gente já teve um ambiente de adoração, de louvor ao Senhor, mas por alguns minutos você pode fechar os seus olhos agora, levar a sua mente cativa até o Senhor. Quando nós chegamos a um ambiente que tem tantas pessoas, às vezes a gente, para se concentrar, eu sei o quanto é difícil, mas eu gostaria de te desafiar a se esforçar um pouquinho agora, a levar a sua mente cativa. Nessa noite vai acontecer aquilo que o Senhor deseja. Não é porque eu estou aqui, porque o Senhor ele conhece as minhas fraquezas, o Senhor conhece meu coração, mas eu acredito que um ambiente onde Ele está sendo exaltado, engrandecido, é impossível que Ele não venha e não faça algo. Então, nessa noite, Jesus, abre os nossos corações mais uma vez. Nós queremos perceber, talvez você ainda não percebeu Ele aqui. Ah, Jesus, abre agora os nossos olhos, abre agora os nossos ouvidos, o nosso coração. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, sim. Nós já cantamos aqui que a melhor coisa é a presença, é a glória. Ah, Senhor, que isso seja verdade real no nosso coração, ó Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não pessoas, não ambiente, não músicas, a sua pessoa, Jesus. Ah, espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento de Deus, encontra esse lugar nessa noite. Encontra esse lugar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Sabe, meus irmãos? Irmãos, eu não consigo ficar aqui, tá? Parada. Então, eu vou ficar andando, mas fica comigo. Sabe, meus irmãos, eu acredito que o encontro com a presença de Deus, ele muda tudo. Sabe, há um encontro na Bíblia, Gênesis 23, fala sobre a história de Jacó. Na verdade, fala antes, mas essa parte específica, ela fala sobre o encontro que Jacó teve. Vocês conhecem, Jacó fez tantas coisas, Jacó pegou a bênção de Esaú, roubou a bênção de Esaú, e a vida de Jacó era um engano. Mas sabe, a palavra de Deus diz em Gênesis 23 que um dia Jacó ele se encontra com a presença de Deus. E nunca mais ele foi o mesmo. E se encontrar não é simplesmente se encontrar, ver Jesus e tá tudo certo e vida que segue. Quando Jacó ele teve um encontro com Deus, Jacó foi marcado. E algumas versões diz que Jacó foi tocado nas suas articulações, outras vai dizer na sua coxa. Então Jacó ele nunca mais é o mesmo. E lá na frente, quando Jacó reúne os seus filhos, ele começa a contar essa história. E ele começa a falar porque ele mancava. Eu acredito que ele usava uma muleta, né, sei lá. E Jacó começa a falar para os seus filhos por que ele mancava. E ele fala que ele lutou com Deus e ele prevaleceu, então ele foi tocado. Eu quero te dizer que Jesus ele não quer só te encontrar, ele quer marcar você. E alguém marcado, alguém que tem uma cicatriz, ele é marcado para sempre. Por mais que você compre cicatricure na farmácia, você sempre vai ter aquela marca. Eu operei do apêndice, eu tenho um corte horrível na barriga. E quando eu era pequena também, eu caí, sabe nessas vigas que acho que é alicerce, coluna, né? Eu lembro que eu caí, fez uma abertura gigante, meu pai saiu desesperado. E eu tenho essas marcas até hoje. Mas na presença de Deus é diferente. O encontro com a presença muda tudo. E a pergunta que eu faço para vocês nessa noite, será que realmente vocês, tiveram um encontro real com a presença de Deus? Porque eu quero te dizer que o encontro com a presença de Deus muda tudo. Muda a sua forma de falar, de se comportar, de se vestir. Porque a gente acha que a gente às vezes pode estar na casa de Deus, na presença de Deus, de qualquer jeito. Ah, mas Deus me ama assim. Ele ama, irmãos.
Mas o amor dele é tão grande na nossa vida que quanto mais nós nos aproximamos dele, mais coisas ele tira de nós. Esses dias eu vi um vídeo de um eu não sei se é assim que fala, mas ele era um homem ou é uma mulher transexual. E ele teve um encontro com a presença de Deus, e ele estava todo feliz lá, falando, olha, meu nome é Manuel, e eu fiz essa cirurgia, mas eu tive um encontro com a presença de Deus, e Jesus é a vida. E ele começou a falar de quem era o Senhor, e ele diz que ele teve um encontro tão profundo e marcante com Jesus, que ele foi lá e ele queria fazer uma mudança para voltar ao que ele era, né? Vocês entenderam? E sabe, meus irmãos, é exatamente isso que o encontro com a presença de Deus faz. E aí tinha uns comentários lá, algumas pessoas falando, mas Jesus não quer isso. Jesus não quer que você negue a si mesmo. E eu falei, meu Deus, eu nem vou começar a militar aqui, porque senão... Mas sabe, meus irmãos, o mundo tem pregado isso, que você pode estar com Jesus, você pode estar na igreja, você pode transar antes do casamento, você pode usar droga, você pode ir para a balada e está tudo certo. Mas eu quero te dizer algo, que o encontro com a presença de Deus é marcante. Ele é marcante a tal ponto de você não querer mais ser quem você era. Eu sei alguns testemunhos de algumas pessoas aqui, o que pessoas vivenciaram, e eu acredito que vocês não querem ser mais aquela velha pessoa. Porque um encontro com a presença de Deus, ele nos marca. Isaías, capítulo 6, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele começa a contar uma visão que ele teve, e nossa, não sei se eu posso falar que eu tenho inveja, mas eu tenho inveja da visão que Isaías teve. Porque ele viu a glória de Deus, ele viu o anjo, ele viu fumaça. Mas sabe... Após esse encontro, Isaías não falou, tá bom, Jesus, eu vou continuar. Gente, isso não é nem minha palavra, meu Deus, eu estou olhando para cá só para mim não me perder. Mas Isaías, quando ele tem um encontro com a presença de Deus, ele não diz somente, Senhor, eu vou continuar indo no culto de domingo, de oração, quando der. Não, ele fala, Senhor, ai de mim. Porque é isso também que o encontro com a presença de Deus faz. Ai de mim. Tipo, Senhor, eu não sou apto. Eu não posso estar lá, meus lábios é impuro, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando Davi já está vindo, hein? Daqui a pouco eu vou falar de Salmos. E quando Isaías ele tem um encontro com a presença de Deus, irmãos, ele não acha que ele é suficiente. Então, o Senhor só pode tocar onde nós reconhecemos. Então, o que a palavra do Senhor fala? Que o anjo tocou os lábios com brasas vivas do altar de Deus, e tocou os lábios de Isaías, porque é isso que a presença de Deus vem fazer. Sabe, eu não estou aqui em posição de falar, nossa, a Mônica é mais santa, porque eu não sou. E quem conhece meu coração de verdade sabe. Mas deixa eu te dizer algo, o encontro com a presença precisa mudar coisas em nós, você não pode ser mais o mesmo. Quantos entendem isso? Nós não podemos ser mais os mesmos. Às vezes nós estamos na igreja e a gente acha que é só vir a culto. E, claro, isso faz parte da disciplina. Você tem que vir, você tem que estar aqui, sim, você tem que ser ministrado. Mas não é só isso. A mensagem ainda é mais profunda. E você precisa conhecer. E, às vezes, a gente meio que transfere isso, né, para alguém. O pastor até falou isso. Eu falei, nossa, foi muito bom o pastor Davi ter pregado naquele domingo, o pastor pregar na quarta, porque eu falei, vocês abriram um caminho para mim. Aí eu posso falar de coisas que, talvez, se não fosse isso, eu não ia conseguir falar. Mas, sabe, irmãos, às vezes a gente meio que transfere isso para as pessoas. Ai, ora por mim. Nós devemos orar uns pelos outros. Mas, cara, uma vez eu li algo num livro que marcou minha vida para sempre. E a Zoe falava assim, a única coisa que é intransferível é intimidade com Deus. Eu não posso transferir a minha intimidade para alguém. Eu não posso querer que alguém ore como eu oro, que alguém cante como eu cante, que alguém leia a Bíblia como eu leio. É intransferível, irmãos. É intransferível a intimidade com Deus. Então, nessa noite, eu não sei como está seu coração, eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu secreto, mas, sabe, eu quero te dizer uma coisa, um encontro com a presença. Não é um encontro com a igreja, não é um encontro com músicas, é um encontro com a presença de Deus, muda tudo. Um dia, Jesus estava num poço e ele encontra uma mulher lá,
e ele encontrou a pessoa certa. Sabe? Jesus não precisou ir até Samaria e pregar. Aquela mulher, através do testemunho dela, e quando ela chegou lá e contou, ela se tornou uma missionária. Sabe? Aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai te marcar a tal ponto que você vai atrair outras pessoas. Você vai tocar outras pessoas. Porque, sabe, aquilo que o Senhor vai fazer em você, Ele faz através de você. E Isaías, ele fala que há de acontecer que vai transbordar para a direita e para a esquerda aquilo que Deus tem, aquilo que Deus deposita dentro de você. E nós precisamos encontrar esse lugar. E nós só encontramos esse lugar com intimidade, com tempo na presença de Deus. Sabe, eu tenho visto a gente perdendo tempo com tantas coisas, até mesmo na igreja. A gente é convertida, a gente é crente, a gente vem aos cultos e a gente ainda perde tempo com tanta coisa. Tanta coisa eu vejo a igreja, a noiva de Cristo sendo roubada. Qualquer coisa, se seu patrão te dá um salário maior, você já não vem mais para a igreja. Se você tem um relacionamento, você não vem mais para a igreja. Às vezes o serviço de dentro da igreja te rouba da presença de Deus, porque às vezes a gente pensa que se a gente fizer muito, se eu fizer muito, se eu cantar mais alto que todo mundo, se eu tocar o melhor instrumento, então vai ter um lugar reservado para mim lá no céu, e para a Ludmila não vai, porque a Ludmila só vem ao culto e senta aqui na frente. E, sabe, a gente começa a inverter umas coisas e a gente começa a achar que o nosso serviço, que aquilo que a gente faz, sabe, uma vez eu ouvi algo de um pastor que marcou a minha vida e eu entendi isso a tal ponto que várias vezes eu entrava em crise, que às vezes ele falou que às vezes a gente acha que aquilo que nós fazemos para Deus vale mais do que nós mesmos. Eu sou mais importante para Deus. Então, quando Deus ele fala comigo, ele não fala assim, nossa, a Mônica ministra de louvor, a Mônica que prega, a Mônica que faz isso. Não, o Senhor vê a Mônica filha. E essa é a identidade. E às vezes a gente meio que se perde, né? Eu tenho que fazer para merecer algo. Não, irmãos, no mundo você tem que fazer algo para merecer. Na presença de Deus, você só tem que assumir a sua posição de filho, entender quem você é. A nossa identidade não é aquilo que a gente faz. A nossa identidade é ser filha, filho de Deus. Mais nada. E quantas vezes a gente se perde no meio disso? E, sinceramente, o meu coração chora por isso, sabe? Porque no dia que eu achar que isso aqui é melhor, que isso aqui é suficiente, que está aqui cantando, irmãos... Amém? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Não estou falando que a gente não deve servir, que a gente não deve participar, mas eu estou dizendo até a que ponto isso tem roubado você da presença de Deus. Até que ponto você tem entendido que você é a mais importante. Irmão, Jesus não vai vir buscar a igreja, esse prédio da Rocha Firme. Não vai vir buscar o violão, o teclado. Jesus vai buscar você. Um dia ele vem buscar você, então você é a mais importante. E eu não sei por que eu falei isso, porque isso aqui nem era a minha pregação. Mas eu quero frisar isso nessa noite, que o encontro com a presença de Deus muda tudo. Eu não sei se até aqui você teve um encontro real. Se você pode se analisar nessa noite e falar, olha, talvez eu ainda precise encontrar Jesus de maneira mais profunda. Não só aquilo que as pessoas me dizem. Eu chegar aqui e contar alguma experiência que eu tive com Jesus é maravilhoso, mas você viver, Jesus se revelar para você, não tem nada melhor. Um encontro com a presença de Deus muda tudo. E eu oro para que nessa noite haja encontros verdadeiros com a presença de Deus, ao ponto de você nunca mais ser o mesmo, nunca mais. Não que você não vai pecar, não que você vai virar um santo. Santo você tem que virar, né? Mas vocês entenderam no qual sentido. Mas que você vai ser alguém que carregue a presença ao tal ponto de transbordar na vida das pessoas. Amém? Amém. Como o pastor diz, você ainda está feliz? Está todo mundo olhando assim, ó, vocês estão assim para mim. Ai, gente, eu sei que começou pesado, mas confia que até o final Jesus tem algo, Jesus tem um... deixa, eu vou pregando, vocês vão entender lá na frente, amém? Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 1. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela sua presença.
Sua presença, Senhor, é tudo que nós temos, que nós queremos. O encontro com a glória de Deus vale mais do que estar em qualquer outro lugar. Aleluia, Jesus. Assim como o Senhor deu essa revelação ao salmista, que um dia na tua presença vale mais do que em qualquer outro lugar, Jesus, eu oro para que essa revelação nos encontre aqui nessa noite. Encontra os meus irmãos com essa revelação, Senhor. Que a gente pode até querer estar em outros lugares, mas a tua presença é o melhor lugar. Aleluia. Vamos ler o versículo 2 apenas. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de sua prostituição, porque a terra se prostituiu e desviando-se do Senhor. Amém? Meus irmãos, eu não sei você, mas quando eu leio algumas coisas na Bíblia, eu acho que algumas coisas é loucura. Alguém também acha isso? Só a Neia, glória a Deus, não estou sozinha. Porque tem umas coisas que não faz sentido quando Deus fala, né? Tipo, quando fala para Abraão, Abraão já velho, e Deus fala que ele vai ter filho. É umas coisas assim que é difícil de entender. Mas, se está na Bíblia, eu creio. E Deus ele fala com Oséias, já foi pregada essa palavra aqui, casar-se com uma prostituta, para tirar a prostituta da sua prostituição. E Deus ainda não fala, você não vai só casar, você vai ter que ter filhos com essa mulher. E Deus manda o profeta casar com essa mulher e ter filhos com ela. E sabe, às vezes parece alguma loucura, algumas direções que Deus dá. Mas sabe, todas as vezes que o povo de Deus se desviava do caminho, o Senhor levantava homens de Deus. E Deus levantou Oséias naquele tempo, no Reino Norte, para atrair o coração do povo. E ele casa, então, com essa prostituta. E eu sei, isso é até difícil de falar, mas isso precisa ser dito nessa noite. Quantos de nós, a igreja do Senhor, tem se comportado como essa prostituta? E eu sei que talvez você se choque e fale, nossa, Mônica, mas se o próprio Deus falou isso para Oséias, então eu estou bem com isso. Sabe, às vezes a gente se comporta como essa prostituta que tem tudo dentro de casa, que é amado por um homem bom. E mesmo assim a gente insiste em se prostituir com coisas do mundo. Sabe, com tantas coisas nos tira da presença de Deus, nos rouba tão fácil. E se a gente for olhar, se você analisar, quando eu analiso a minha vida, eu não preciso nem ir muito longe, pouca coisa. Às vezes é um tempo no celular, como eu já falei, às vezes é relacionar com pessoas, com alianças erradas, alianças que não foi feita por Deus, por trabalho, por tantas coisas, por conversas. Sabe, eu tenho orado nesse tempo e eu percebi, eu quero ser vulnerável aqui nessa noite, porque a palavra do Senhor diz que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Sabe? E teve um tempo que eu estava ouvindo algumas coisas de algumas pessoas e contaminando e corrompendo o meu coração. E quando eu escuto algo, quando o Fernando fala algo da Michele para mim, eu não consigo ver a Michele como a Michele é. Eu vejo a Michele na visão do Fernando. E muitas coisas isso estava acontecendo comigo. Eu estava julgando algumas pessoas por aquilo que eu estava ouvindo delas. E, sabe, às vezes é nessas coisas, e a gente pensa que, às vezes, pecado é só droga, bebida, é prostituição, mas eu quero te dizer que falar mal dos outros, levantar calúnia sobre a vida das pessoas, causar contendas, sabe? Às vezes eu vejo coisas e eu falo, é melhor eu não falar, eu quero esquecer, Jesus. Sabe, meus irmãos, por tantas coisas a gente tem prostituído da presença de Deus. A gente tem sido roubado da presença de Deus por tão pouco. Meu irmão, um dia Jesus ele vai voltar e vai buscar uma noiva, e você faz parte da noiva. E eu quero te dizer que só vir a uma igreja é muito pouco. Às vezes tem gente que acha que, não, mas eu vou a todos os cultos, eu estou ali.
Então, eu já tenho passe livre para o céu, mas eu quero te dizer, irmãos, que só vir, que só ler, que só ouvir de pessoas não vai levar você para o céu, mas uma vida de renúncia vai, uma vida de santificação vai, uma vida de separação vai. Sabe? A gente precisa recalcular a nossa rota. A gente precisa sair desse lugar de conforto. Sabe? Esses dias eu estava conversando com a Débora e com o Tiago, e a gente estava falando sobre isso, sobre a gente querer, às vezes, um Moisés na nossa vida. O que acontecia com aquele povo? O povo tinha intimidade? O povo falava com o Senhor? Não. O povo falava, Moisés, fala você com Deus, para que a gente não morra. Então, o povo ficava empurrando Moisés. Vai lá, Moisés, vê o que Deus quer. Ah, vai se mover? Não vai. Fica ou vai? Sabe? E, às vezes, a gente é assim. A gente quer ficar procurando pessoas, profetas, né? Ai, o que Deus está falando? Ai, fala sobre a minha vida. Não que a gente não possa também receber palavras, amém? É muito bom quando a gente recebe palavras bem específicas no nosso coração, né? A Néia, a Ellen estava lá na pastora Leiliane, né? Foi uma bênção que o Senhor fez. O Senhor falou com a gente de... Sabe? O Senhor... Sabe quando Deus se encontra você assim com uma palavra que você fala, meu, não adianta eu fugir, não adianta eu correr, a palavra me encontra. E isso é muito bom. Mas existe um lugar onde Deus quer falar no seu coração. Existe um lugar onde Deus não quer só pessoas falando. Silencia as vozes nessa noite. Eu não sei quem você procura. Eu não sei quando você está angustiado, quem você procura. Mas eu quero te dizer algo. O Senhor, Ele é socorro bem presente em tempo de angústia. O Senhor é um bom amigo. É alguém que você pode sentar e falar do seu coração sem julgamentos. E Ele quer encontrar nosso coração aqui nessa noite. Sabe? Mas abra o seu coração para aquilo que o Senhor está falando. Abra seu coração para aquilo que Ele tem falado no seu coração. Para de achar que o Senhor só fala com os pastores da igreja, que só fala com alguém que tem um cargo. Jesus fala com você também. Mas será que os nossos ouvidos eles estão sensíveis? Será que nosso coração está aberto para ouvir as palavras do Senhor? Amém? Vocês estão bem aí, irmãos? E às vezes a gente acha que a gente vai levando uma vida de qualquer jeito e está tudo bem. Porque se o juízo não vem quando eu peco, então está tudo bem. Se quando eu faço algo errado, está tudo bem. Jesus não falou nada, Jesus não usou ninguém pôs a mão na minha cabeça, expulsou o demônio, então está tudo bem. Sabe, tem uma história na Bíblia que eu temo, mas eu também tenho medo. Atos 2 fala sobre, se você quiser abrir, Safiras e Ananias. Sabe, naquela época o povo já tinha no coração que Jesus ia voltar. Então o que eles faziam? Eu vou vender tudo, eu vou dar tudo, eu não quero nada. E Safira e Ananias, o povo estava dando, o povo estava vendendo, e eles não, eles deram só a metade. E sabe, meus irmãos, de uma coisa? Às vezes é a sinceridade do seu coração que vai fazer você subir níveis maiores, amém? Vocês estão entendendo? Sabe, talvez Safiras e Ananias poderiam ter orado ao Senhor e ter falado a Pedro, olha, meu coração ainda não entende em dar tudo. Então, eu vou dar só a metade. Eu acredito que o Senhor jamais ia obrigar eles a dar tudo se o coração deles ainda não estava entendendo isso. Mas o que acontece? Eles morrem na hora. Ananias morre primeiro, depois Safira vem, concorda com a mentira e morre. E às vezes a gente acha, irmãos, isso porque o juízo não vem, está tudo certo. Mas eu quero te dizer uma coisa, estou falando isso com temor de Deus no meu coração. Cuidado. Eu não sei quem é você na internet, eu não sei quem é você quando... Alguns eu sei, né? Quando sai daquela porta, mas cuidado, irmãos. Cuidado, eu estou falando isso com temor de Deus no meu coração. Porque eu tenho 27 anos e mais ou menos 12 anos que eu caminho com o Senhor. Eu já vi coisas. Eu já vi pessoas morrerem. Eu já vi pessoas morrerem. Quem sabe quando o 09 passava aqui? Sabe aquele ônibus grande? E esse ônibus ele parou de passar aqui por quê? Porque uma pessoa morreu.
ali perto do ponto de ônibus. Minha mãe, inclusive, foi no velório dele. Ele era da igreja de onde nós éramos. Ele estava na igreja, ele tinha problema com vícios. E, ora, ele estava na igreja, ora, ele saía. E um dia, um tempo, ele estava afastado. E aí falaram que ele foi beber. Eu acredito que uma noite antes, a gente sabe de uma história que ele foi até uma igreja. Eu creio, eu quero acreditar que ele se arrependeu. Mas um dia ele saiu, ele pegou a bicicleta, ele não voltou mais. E o ônibus pegou ele aqui. E muita gente sabe disso, que mora aqui no Bristo. Temor de Deus. Temor de Deus. Sabe, eu não sei o que você tem feito, meus irmãos, mas eu estou falando isso com meu coração. Para a Mônica também isso serve. Porque eu me preocupo muito. Quem sou eu? Quem sou eu quando eu saio dessas portas? Quem sou eu quando eu estou no meu trabalho? Então, cuidado, cuidado. Eu sei que isso é difícil, eu sei que a gente quer chegar na igreja e a gente quer receber uma boa palavra, mas a correção também faz parte de ser filho da identidade que eu falei. Deus não corrige. Não tem pessoas que você conhece que tá vivendo a vida doido e é isso mesmo? Mas existem pessoas que Deus sempre está ali pegando no pé, né? Eu gosto muito de Pedro. E ele era doidão, Pedro, né? O time de Jesus era ruim, né? Mas Jesus tinha um plano. E o plano, a gente sabe muito bem o que aconteceu depois. Depois Pedro morreu pela igreja, morreu por amar Jesus. Mas, irmãos, é umas coisas que é difícil, sabe? Às vezes a gente vê e a gente não falar disso. Sabe? A gente se perde muito, a gente gosta da presença, eu amo a presença, eu gosto do fogo. E eu estou recebendo um monte de palavras sobre a minha vida, fogo de Deus, mas eu tenho entendido que tipo de fogo é esse. E eu tenho falado aqui, o fogo de Deus que alinha as coisas. O fogo de Deus que queima coisas que não tá certo dentro de nós. E sabe, eu quero que você saia daqui nessa noite fazendo uma autoanálise de você. Sabe? Não estou apontando o dedo, não estou julgando ninguém, porque eu já tenho os meus próprios pecados. Mas eu gostaria que você recebesse isso nessa noite, que você saísse daqui e você falasse, será que realmente eu me encontrei com Jesus? Será que o meu coração, ele é um coração voltado a Jesus? Não é um coração que, irmãos, pecado ele é um acidente. Glória a Deus que ele é um acidente. Mas uma mente cauterizada, ela faz uma aliança com o pecado. E tem pecados que você já está casadinho com ele. Mas Jesus está aqui nessa noite para fazer um divórcio. Esse divórcio Jesus aprova. Amém? Vocês estão bem, irmãos? Vocês estão quietinhos hoje? Eu amo a história de Davi. Então, assim, depois de Jesus, Davi, para mim, se tivesse só Jesus, Davi e a mulher de Lucas 7, eu estaria muito feliz. Porque Davi, ele é alguém que conhece a Deus e teme a Deus de tal ponto que, quando faz algo errado, não foge, mas permanece. E qual é a diferença de Saul para Davi? Saul, ele ama mais a performance. Saul ama ser rei, ele ama o título de rei e ele ama o trono. Mas Davi não. Quando Davi peca, o que Davi faz? Irmãos, Davi não foge, Davi corre para a presença de Deus. E eu já preguei isso aqui na igreja, então, se você quiser, vai lá no canal, vou fazer uma propaganda agora, sobre o coração quebrantado. Davi quebranta o coração, irmãos. E Salmo 51, você pode abrir, versículo 7. É algo que eu descobri, que quando eu li, virou uma chavinha dentro de mim. E diz assim, eu vou ler para ganhar tempo, tá? Deixa eu ver que horas que é também, né? Ah, tem tempo, dá para falar mais umas 2 horas, né? Olha, até o pastor Henrique mandou. Boa noite, minha querida irmã Mônica. Agora não dá, pastor, estou pregando. Salmo 51, 16, ele diz assim, o Senhor não quer ofertas, senão eu as traria. Ele não tem prazer em sacrifícios queimados. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito de humildade. Um coração humilde e arrependido nunca rejeitará, ó Deus. Trate Sião com bondade e ajude-a. Construa de novo as muralhas de Jerusalém.
Então o Senhor aceitará com prazer os sacrifícios certos. E as ofertas e os sacrifícios queimados, então serão oferecidos novilhos no seu altar. Sabe, irmãos, eu descobri que uma vez eu estava conversando isso com meu irmão, muitos aqui conhecem a história da minha casa, muitos não, mas um dia eu creio que ele vai estar aqui e ele conta o testemunho. E muitos irmãos aqui sabem o que a gente tem passado. Eu acredito que o processo ainda está acontecendo. E um dia eu estava aconselhando meu irmão e eu falei, você pode estar coberto de trevas, cheio de pecado, mas tem uma coisa que se você fizer, Deus não resiste. Eu ouso dizer isso aqui. Um coração quebrantado. Um coração quebrantado, ele não é um coração desprezado por Deus. Porque a gente vê que Saul pecou tão pouco, Davi matou Urias, Davi pega a mulher do homem ainda, faz tanta coisa, e tantas coisas ruins acontecem, né, irmãos? Mesmo assim. Mas Davi tinha um coração quebrantado. E sabe, intimidade com Deus torna o meu e o seu coração quebrantado diante dele. Não é nossa performance, não é estar aqui gritando, pulando. Está aqui, talvez um dia eu fale, se eu tiver oportunidade, se o pastor deixar eu pregar de novo, sobre expressões de adoração. Quando a gente está aqui, a gente pula e grita, são emoções. É a minha expressão de adoração. A Mônica gosta de adorar assim, pulando, gritando, caindo no chão, levantando. E às vezes a gente meio que confunde, é o fogo de Deus. Também é o fogo de Deus. Mas isso faz parte de uma expressão de adoração. Sabe, meus irmãos, mas voltando aqui, o quebrantamento abre portas de acessos na presença de Deus que você não vai conseguir fazendo nenhuma outra coisa para Deus. Um coração quebrantado que não precisa de muito. Jesus fala, alguém só pega o microfone e fala Jesus e você já está ali se arrependendo dos pecados. Sabe, eu amo Davi, porque eu vejo isso na vida de Davi. Davi era um cara que errou tanto, mas o cara conhecia Deus. O cara tinha intimidade com a presença de Deus. Ele sabia, não, para onde eu vou fugir? Se eu for no lugar mais alto, ou se eu descer no inferno, a sua presença, o Senhor me encontra. O amor dele sempre nos encontra. Eu não sei onde seu coração está nessa noite, onde você está nessa noite. Você está aqui de corpo, né? Mas eu não sei onde está a sua mente. Mas Jesus, ele quer encontrar você, ele quer quebrar seu coração. Tem uma frase do Spurgeon que eu gosto muito, que ele diz assim, que todas as vezes que Deus quer fazer um homem grande, ele primeiro quebra em pedaços. Não tem como ser alguém que tem autoridade, irmãos, antes de você passar pelo processo. E o processo é doloroso, o processo é difícil, você tem vontade de desistir. Jesus, às vezes, podia mostrar um pouquinho do fim, né? Só para a gente ficar mais fortalecido no meio do processo. Mas ele não mostra, não. E é essa que é a beleza do Evangelho. Nós precisamos ter fé para acreditar naquilo que ele tem. Por isso, eu não sei o que Jesus tem falado com você, o que Jesus já falou com você. Mas, meu irmão, eu quero te dizer, não pare de acreditar nas palavras de Jesus. Jesus não é como alguém que vem, fala algo, promete algo, depois vai embora. O que ele falou vai acontecer. Vai acontecer. E uma vez eu ouvi de uma pessoa falando assim, nossa, eu já ouvi tantas coisas de Deus e não acontece. Aí eu já falei para ela, você se porta como alguém que é aquilo que Jesus já falou? Aí Jesus falou que você vai casar, que Deus vai preparar um varão, que ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Aí você sai pegando todo mundo. A palavra não vai se cumprir, meu irmão. E às vezes a gente acha que vai. Não, Deus vai fazer. Não vai, irmãos. Porque você é peça importante para a promessa de Deus se cumprir. Você precisa participar disso. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Mas, apesar de tudo isso, da gente, às vezes, se corromper com tantas coisas, o Senhor, ele é um Deus de misericórdia. Ele é misericordioso e ele nos atrai. Irmãos, ele vai continuar te atraindo. Ele vai continuar tocando seu coração até que você entenda que ele é o seu pai, que ele é o seu marido, que ele é o seu amigo,
que Ele é o socorro bem presente. Sabe, eu lembro que logo quando a gente descobriu, né, que minha mãe estava doente, estava com câncer, eu lembro que eu estava na escola ainda. E um dia uma pessoa chegou e falou bem assim para mim, falou, Mônica, eu não entendo como você consegue estar plena assim, estar bem, sabendo disso, se fosse eu, e ela já passou por uma situação como essa, ela falou, meu, eu fiquei muito mal e tal. Aí eu só olhei para a cara dela e falei assim, meu, é Jesus. É Jesus. E às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala, não, ela é forte. Ele é forte. Nossa, essa pessoa é assim, né, pastor? Não, irmãos. É Jesus. É Jesus habitando dentro de um coração. E às vezes a gente acha que a gente vai encontrar descanso em outros lugares. Às vezes a gente acha que se a gente comprar tudo que a gente quer, se 1 milhão cair na nossa conta, se eu conseguir o carro, se eu conseguir a casa, eu vou estar bem, eu vou estar feliz. E vai mesmo, mas vai chegar uma hora, irmãos. Ontem eu estava vendo um podcast que a Laura Sogueles estava participando e ela falou, todo ser humano tem um vazio dentro de si, que só vai ser preenchido quando você se encontrar com Ele. Quando você se encontrar com a presença dEle. Não existe, irmão. Você pode até tentar procurar. Talvez não faça sentido isso para algumas pessoas aqui. Talvez você vai continuar, você vai sair daqui fazendo a mesma coisa. Mas se pelo menos um fizer isso, receber isso, eu estou feliz porque a palavra foi no destino certo. Mas não tente procurar alegria, realização, descanso em outros lugares. É só na presença de Deus. Quantas vezes eu me pegava em crise e tantas coisas acontecendo, mas, sabe, eu me lembrava da palavra. E por isso que algumas pessoas sabem o quanto eu amo Salmos. Porque Salmos, para mim, é a vida do cristão, irmãos. Tem dias que a gente está lá em cima, tem dias que a gente está lá embaixo, tem dias que Davi está lá orando, ô Senhor, Senhor é o meu rochedo. Tem dias que o salmista está lá no chão chorando, Senhor se esqueceu de mim, encerraram todas as suas misericórdias. Olha que homem atrevido, sabe? E é tão bom saber que nós temos um lugar seguro e um lugar de refúgio. A presença de Deus é esse lugar. Na presença de Deus há abundância de alegria. Na presença de Deus há descanso. A gente não cantou, eu poderia estar... Você poderia estar em outro lugar, talvez você queria estar em outro lugar, mas a presença de Deus, ela nos atrai. As misericórdias dele nos atrai. E sabe, embora sempre o povo se desvie, a Mia até falou aqui esses dias, né? Ah, mas a gente está vivendo um tempo ruim, e a gente está mesmo. Mas, irmãos, eu quero te encorajar a ler a Bíblia, porque você vai ver tempos mais caóticos do que o tempo que a gente vive agora. Sodoma e Gomorra, a palavra fala que eles pegavam o anjo e queriam ter relações sexuais com o anjo. Eu ainda não vi isso aqui, né? Pelo menos no Brasil eu ainda não vi. Mas todas as vezes que o povo se corrompe, Deus levanta pessoas. Então, eu não sei como você está aqui. Talvez você... Tem muitas pessoas, eu tenho conversado com algumas pessoas que saíram da igreja, que estão longe, que se desviaram porque viu exemplos ruins. Sabe? Mas também porque às vezes só olha para pessoas, e pessoas são problemáticas. Não existe uma pessoa que, se eu perguntar quem tem problema, todo mundo vai levantar. Mas, sabe, continue com o seu olhar em Jesus. É a graça dele, é o amor dele. Sabe? Graça é muito mais do que favor imerecido. Eu acho que é uma definição, às vezes, muito equivocada só falar isso. Sabe o que é a graça de Deus? A graça de Deus é você ter um filho, você que é pai ou mãe, ou você pega alguma coisa aí, quem não tem, que você ame muito. E aqueles que são pais e mães, alguém pegar e matar seu filho, você chega na sua casa, deixa seu filho lá, alguém mata seu filho, só que você abre a porta da sua casa e aquela pessoa ainda está lá e está com o sangue das mãos do seu filho ainda nas mãos. E você chegar e falar bem assim, eu, no caso, e falar, olha, toma aqui meu iPhone, toma aqui a chave dessa casa, toma aqui o mais carro. Fala um carro aí, pastor Davi, que é BMW. O carro mais top aí e dá para aquela pessoa. Isso é a graça de Deus. É você não merecer nada e você ainda ganhar presentes. E essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Deus, no céu, tendo glória de anjos,
Os anciões, a palavra diz que os anciões, eles lançam as coroas diante de Deus, porque eles olham para Deus, e eu não sei o que eles olham, a tal ponto de lançar tudo aquilo que eles têm. E às vezes a gente tem que ficar forçando, né, para você levantar a mão. Irmãos, isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Não é só um favor imerecido. É você não merecer nada, e mesmo assim o Senhor vir. Sabe o que Ele faz? Ele põe um anel no seu dedo, prepara um banquete, faz questão que você se assente. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode abrir comigo em Oséias 3. Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. O Senhor é a porção e a minha herança. Diz assim: o Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses, embora o seu olhar esteja em outros lugares. Olha o que o Senhor está te falando. Assim, comprai-o por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai comigo por muito tempo. E você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. Eu farei o mesmo em relação a você, porque os filhos de Israel ficaram por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, ou ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e nos últimos dias tremerão e se aproximarão do Senhor e da bondade. Aleluia! Ah, irmãos, isso não te consola? Tão bom, né, a gente saber disso. Você é pecador, você é falho, você às vezes não crê. Nossa, sexta-feira eu estava numa incredulidade terrível. Algumas coisas acontecendo, eu falei: nossa, meu Deus do céu, cadê o fogo? Cadê a glória? Cadê a presença? Mas a gente precisa entender que nem sempre o Senhor vai vir como um fogo abrasador e vai pegar todo mundo. Às vezes Ele vem numa brisa suave, irmãos. Às vezes, quando você se acalma, Ele vem. E eu estava tão assim, até que eu parei para contemplar o Senhor. E eu gosto muito de trabalhar ouvindo coisa, ouvindo música, ouvindo podcast, ouvindo pregação. E o Senhor começou a quebrantar meu coração através de uma palavra que eu estava ouvindo. E é isso que Ele quer fazer no nosso coração nesses dias. Ele quer atrair nosso coração, sabe? Ninguém aqui, irmãos, é santo a tal ponto que não precisa se santificar mais. Sabe, às vezes a gente cria um modelo nosso que a gente nunca pode estar vulnerável, que a gente nunca pode estar triste, que a gente vai estar todo o tempo lá, ó, não, vai acontecer. Glória a Deus, né? Quem é assim, eu admiro. Eu não consigo ser. Quando eu estou triste, eu estou triste. E quando eu estou triste, eu sei que só na presença dEle que eu vou conseguir voltar de novo para o caminho. Sabe, Deus atraindo o povo, nós acabamos de ler, com misericórdia e com graça. E é isso que eu sinto o Senhor falando aqui nessa noite, nesse lugar. Nos atraindo, irmãos. Quando o pastor pastor Valmir, ó. Pastor amigo nosso, quando o pastor Davi perguntou se eu podia ministrar, eu falei que sim, mas eu tinha muita coisa. Eu falei: nossa, eu quero falar isso, eu quero falar aquilo. E aí eu parei e eu falei: Senhor, o que está no seu coração? O que o seu coração deseja falar? Amém? Os segredos do coração de Deus não tá, irmãos, só com o pastor, com o apóstolo. A palavra do Senhor diz em Salmos 20 que os segredos do Senhor está com aqueles que o temem, e a esse Ele revela a sua aliança. O Senhor quer revelar o coração dele. Há uma tradução, quando a gente fala Davi, homem segundo o coração de Deus. Na verdade, para o português, essa tradução, ela não está bem certa. Essa tradução, na verdade, ela precisa ser traduzida
dessa maneira aquele homem que conhece os sentimentos do coração de Deus. Você já parou para orar isso? Deus, revela aquilo que está no seu coração. Qual é os seus pensamentos? Qual é as suas intenções? Qual é os seus planos? Qual é os seus desejos? Às vezes a gente vem para a presença de Deus com tanta coisa. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero possuir isso. Mas, sabe, a gente precisa conhecer esse lugar, irmãos. Esse lugar onde a gente só quer ouvir o que Deus tem para falar. Qual é o sentimento que está no coração de Deus? O que Deus está sentindo pela rocha firme? O que Deus sente pela minha casa? Amém. Isso também é o fruto de um coração quebrantado e rendido diante dele. Aleluia, Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. Oséias 6:1. Nós somos a noiva. Jesus não vai voltar para vir pegar templo, para vir pegar carro, casa. Jesus vai voltar. Alguém crê que Jesus vai voltar um dia? Amém. Ele vai voltar, irmãos. Eu creio de todo o meu coração que ele vai voltar. Será que nós temos sido como aquelas 5 noivas prudentes de Mateus 25? Será que a gente tem guardado o nosso óleo? Será que a gente tem guardado aquilo que é precioso para nós, para quando ele voltar? Para quando ele vier casar comigo e com você? Sabe, a gente tem vivido um tempo tão difícil e complicado. E, sabe, a gente tem que parar para pensar nisso. Teve uma vez que eu até, numa quarta-feira, eu abri o culto aqui falando sobre Mateus 25, sobre as 10 virgens. E, naquele dia, eu lembro que a Bia tinha me mandado uma mensagem que uma amiga nossa tinha morrido. E, sabe, uma pessoa jovem, irmãos, tinha casado recentemente, estava com a vida assim, tudo certinho, teve um AVC e, de repente, morreu. E, nossa, eu subi aqui naquele dia com o temor de Deus no meu coração, porque às vezes a gente esquece que a gente vai morrer. Porque a gente acha que a gente vai ser jovem para sempre, que a gente vai ter tudo para sempre, mas um dia, não sei se você sabe disso, eu e você vai morrer. Não sei quando, né? Só Jesus sabe. Mas isso vai acontecer. E o que a gente tem separado e guardado para Jesus? O que você tem gerado para Jesus? O que Jesus está pensando? Qual é os pensamentos de Jesus? Será que, se eu te der o microfone agora, você sabe responder essa pergunta? Uma vida de intimidade com Deus vai trazer direção, revelação daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo, irmãos. Deus está fazendo algo nessa igreja e não se assuste naquilo que Ele vai fazer. Não se assuste naquilo que Ele vai fazer. Sabe, Elias derrota os 450 profetas lá de Baal. E aí ele entra numa caverna e ele está angustiado e ele chora. O anjo vem, dá comida. E aí, o que o anjo fala? Olha, esses 7.000, o que você está fazendo aí, Elias? Por que você está nessa caverna? Tem 7.000 que ainda não se dobraram. Às vezes, porque a gente vive numa geração tão corrompida, a gente acha que todo mundo está alienado, que todo mundo tem uma mente cauterizada, que todo mundo está no pecado, que todo mundo acha que é isso mesmo. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que existem os fiéis. Existem ainda pessoas como essas 5 prudentes de Mateus 25, que gera o óleo, que está produzindo intimidade, que anseia, que espera, que não só anseia, mas apressa a vinda do noivo. Com as nossas vidas, com a nossa santificação. Sabe, santidade não é sofrimento nenhum. Um dia eu estava evangelizando lá, estou acabando, tá, irmãos? E eu estava evangelizando lá no meu trabalho e tem um monte de desviado lá. E aí Jesus me colocou no lugar certo. E aí, na quinta-feira, a gente estava num papo sério, a gente começou a falar das coisas de Deus lá. E aí a gente começou a conversar tudo. Aí tem um outro menino lá, ele estava saindo, ele falou, não, pode ficar. Aí ele pegou e falou assim, a Mônica é profeta. Eu falei, pode ficar aí, que daqui a pouco eu vou pôr a mão na sua cabeça, vou fazer o apelo.
Sabe? E o Senhor tem me permitido estar com algumas pessoas que um dia serviu Ele, mas se afastou, olhou para outras coisas. Porque na igreja tem problema, irmãos. Se você não sabia disso, eu estou te falando agora. A igreja tem problema porque ela é feita de pessoas que pensam diferente. E é isso que eu acho lindo, pessoas pensando diferente. Por que não é chato quando alguém concorda com tudo que você fala? Não, é legal por um tempo, eu gosto, mas chega uma hora que fica chato, acaba virando bajulação. Você fala, não é possível que até nisso a pessoa pense igual eu. Sabe? E é isso que faz a beleza da igreja. A igreja tem problema, irmãos, mas um dia ele vai vir buscar uma noiva. A igreja tem problema, mas a noiva precisa se santificar. A igreja precisa cultivar o óleo. A igreja precisa apressar a vinda do noivo. Aleluia. Eu falei, abri em Oséias 6, né? Fiquei falando. Glória a Deus. Oséias 6, 27. Aleluia. Santo, santo, santo. Oséias 6 diz assim: venha e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas, e depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? E que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como o orvalho da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparecem. Por isso eu os abati por meio dos profetas, e pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como luz, porque quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aleluia. Irmãos, Ele não quer só serviço, Ele não quer só o seu dinheiro. A igreja quer seu dinheiro, porque a gente precisa pagar aluguel, essas coisas, mas Deus não precisa de nada disso. Ele quer seu coração arrependido, comprometido. Estou muito feliz hoje. Hoje eu encontrei uma pastora. Encontrei a pastora Itaci hoje, Fernando. Ela estava aqui no ponto de ônibus. E ela tem 77 anos, irmãos. Cabelinho branco. Estava fazendo a obra, evangelizando. E aí eu falei assim, pastora, hoje eu vou pregar lá na igreja. Ora por mim, no meio da rua, nós orando. E aí ela orou, irmãos, e ela falou assim, eu só quero que Deus me dê saúde para continuar fazendo a obra de Deus, porque é uma mulher de Deus, uma mulher que prega, que ora. E aí ela começou a falar, filha, mas eu já estou avançada de idade, né? Já estou avançada de idade, tenho minhas dores e tal. E aí eu falei para ela, liberei uma palavra sobre ela, que honra. E eu falei assim, pastora, Deus não busca pessoas que saibam falar bem, pessoas que pregam bem, que cantam bem. Deus só procura um coração disposto. E se você tem disposição, filha, falei para ela, Deus vai multiplicar seus anos, você vai fazer a obra, você vai falar de Jesus. E ela falou, e é só isso que eu quero. E é só isso que eu desejo, falar do meu Senhor. Amém, meus irmãos?